Bem-vindos. Shalom. Shalom. Estou fazendo aqui tentando aqui fazer um download. Muito bem. Começou aqui o download, eu já tenho algumas partes abertas, mas eu quero começar essa aula fazendo com que a gente possa entender realmente o que é o hebraico, porque, na verdade, a aula é Cabalá, né? É Cabalá. Eu tive aqui comigo um professor de hebraico, ele era judeu, né, Ashkenazi, e ele ensinava só o hebraico. Ele ensinava o hebraico de uma forma bem seca, né, bem seca, se eu posso colocar assim. Eu não estou falando mal, estou passando o que foi a experiência, tá? Porque eu tenho que passar, é uma informação. Vocês nem sabem o nome da pessoa. E no final, era só dinheiro, né? Era a questão toda estava ligado à questão financeira. Espera aí que eu estou tentando aceitar aqui outra pessoa. A questão toda era. Ok, Ó, eu vou já dividir minha tela com vocês. Tá bom? A tela eu já vou dividir com vocês um momento. É porque eu estou fazendo um download aqui uhum. e tá. Então, até hoje a minha esposa ela é revoltada, né? Porque eu tinha emprestado aqui o meu espaço, quadro, energia, tudo, né? Quando a pessoa chegava, eu ainda estava naquela de judaísmo, judalotria, né? Você fazer idolatria a uma pessoa porque ela é de uma nação é muito diferente de você amar um ser humano, um judeu, é muito diferente, né, de você amar como seu próximo, assim como é muito diferente de você amar todas as pessoas. A gente vê que o Abraham, a gente tira uma grande lição de Abraham, porque Abraham, ele luta lá pelo pessoal de Sodoma e Gomorra, ele não está preocupado com a religião deles, ele não está preocupado se o que ia acontecer, ele estava perguntando para Hashem se tinha uma forma de salvar aquelas pessoas. Ele não estava preocupado se eles falavam hebraico, se eles não falavam hebraico, nada disso. Ele só estava preocupado. Ele falou: Hashem, se tiver 50 justos, o senhor salva. Se tiver 40 justos, o senhor salva. Se tiver 20 justos, o senhor salva. E se tiver 10 justos, o senhor salva. Não tinha, né? Infelizmente, não foi possível salvar aquelas pessoas. Mas o amor, ele tem que ser para todas as pessoas, até mesmo para aquelas pessoas que discordam da nossa forma de enxergar e de entender a Torá, o Taná e todas as outras questões. A gente tem que sempre estar disposto a amar o próximo. Também entendendo que o próximo é aquele que está do nosso lado, é o nosso vizinho, né? Independente da religião dele. Isso não quer dizer que eu vou participar das mesmas coisas que ele faz. Não é isso. É amar, é ajudar, é tentar fazer o melhor por cada pessoa. E aí, esse professor veio aqui e eu sempre tive essas coisas de fazer reza, vamos fazer uma reza, não vamos fazer reza nenhuma, aqui é aula de hebraico, não vamos misturar as coisas, é, 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 então era uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Era uma coisa mais ou menos assim. No final, eu que tinha emprestado tudo, dava fazer um bom café da manhã, fazia tudo, era um café da manhã bem servido mesmo, né? E aí fiquei desempregado. Eu trabalho com obras, né? E fiquei desempregado. Nesse momento que eu fiquei desempregado, eu eu acabei ficando sem dinheiro para pagar o curso. Acontece, de vez em quando não tem serviço, eu fico duro, como é que eu ia pagar o curso? E aí acabou que eu fiquei sem dinheiro. E ele falou: não tem problema, depois você me paga. A minha esposa falou: caramba, que dureza.
porque você emprestou tudo, você faz o café, você às vezes ele passa um dia aqui, almoça tudo, e ele ainda tem coragem de usar seu espaço, você não está cobrando nada, e ele ainda te cobra. Aí eu falei, mas eu ia pagar para ele, né? Eu achava justo, não sei, enfim, mas entendeu? Então isso não tem espiritualidade, isso não é espiritual. Espiritual é quando algo é ensinado para você realmente por amor ao eterno, por amor a você. É, quando você quer realmente ensinar as pessoas sem lucro nenhum. Porque se você cobra para fazer qualquer coisa de Torá, para fazer qualquer reza, o que que acontece, gente? Eu vou ficar torcendo, qualquer um, isso é natural. A pessoa vai ficar torcendo aqui para ter 1.000 alunos aqui nessa sala. Se eu boto um vídeo no YouTube, eu vou ficar rezando para que 1 milhão de pessoas vejam o vídeo para que entre dinheiro. Você está entendendo? E aí o que que existe? Existe um interesse monetário por trás disso. Então, o que, que a Torá fala, a Cabala fala, é proibido cobrar para ensinar. Então, vai ensinar quem? Só vai ensinar aqueles que realmente, né, vão abrir mão dessas coisas para ensinar o que é Torá, o que, que são letras hebraicas, o que realmente é espiritual, até porque eu acredito profundamente, né, e não discordando das outras pessoas, que isso não se venda, não tenha preço para isso. Como que você pode botar preço numa coisa divina, em algo divino? Você não compra nada divino. Ah, tá bom, tem lá a questão dos levitas, tem aquela questão toda, etc. São outras questões, né? Mas a Torá, ela enfatiza que você não deve cobrar. Inclusive, lá no livro de Zacarias, fala que naquele dia não haverá mais cananeus na casa do Eterno. Muitas pessoas pensam que é um povo que vai deixar de existir, né? Que o cananeu é um povo, ele vai deixar de existir e que eles não terão mais o direito de estarem ali na presença do Eterno, né? O que acontece, gente, não é nada disso. O cananeu é uma ligação, é um sodote, é um segredo, porque o cananeu ele é comerciante, ele vive do comércio. Quando o Eterno fala não haverá mais cananeu na casa do Eterno, é porque não vai existir mais comerciante. Ninguém vai ficar mais vendendo livros sabe, que não seja por uma boa causa. Se uma pessoa vai vender um livro por uma boa causa, ó, esse dinheiro aqui é para que a gente possa ajudar os pobres, é porque a gente possa fazer alguma coisa, né? Então, não vai existir isso, não vai existir essa questão da comercialização de religião, de conversão, nada disso não vai existir. E garanto para vocês, pelo que a Torá ensina, ai daqueles, seja ele de qualquer nação, que fazem comércio da palavra do Eterno e enriquece com esse comércio. Não pode, de forma nenhuma, de forma alguma, as pessoas podem fazer comércio com a palavra do Eterno. Muito bem, gente, eu vou dividir minha tela aqui, consegui fazer o download aqui, estou conseguindo ainda, e a gente já vai começar aqui agora. Ok? Tá bom. Muito bem. Gente, entrou mais gente aqui e eu não sei agora como é que eu faço. Deixa eu ver se eu consigo aqui dividir minha tela aqui. Eu acho que Detalhes. tem como, mano. Tem como, Moré. Dividir a Tem, tela. não, eu consigo. Só que entrou mais gente, aí eu não estou conseguindo saber onde está o botãozinho. Porque eu já descobri. Acho que esse aqui, tela Então inteira. Tá, vamos ver. vamos lá. Gente, tenha paciência, Eu tenho que, toda a é- paciência. que a Moré idade está chegando, a coisa é séria, hein? é séria. Vamos lá. Eu acho que eu estou dividindo já a tela aí com vocês. Sim, dividiu.
Show, viu? Show. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a... Eu quero aqui. Já estava com saudade dessas aulas. Ah, pera aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que hoje a coisa vai ficar legal pra caramba, né? Hoje o rapaz que fez a cirurgia já estava aqui estudando comigo. Olha, Tá bem já, amém. já Que tá bom. bem. Deixa eu abrir aqui, é assim mesmo. Esse computador aqui eu ganhei de Moshe, entendeu? Então ele vai nos passos de Jacó, lentamente. Os passos de Esaú são bem rápidos, mas os passos de Jacó, né? Aham. Eles são bem lentos. Vamos lá. Gente. A gente vai começar essa aula. Aqui, quando esse abrir, não é aqui ainda, é aqui. A gente vai começar essa aula descobrindo um segredo muito grande de Torá. Gente, quem tiver a Torá já pode abrir e já pode marcar na sua Torá o que a gente vai aprender agora, tá bom? Vamos marcar aí quem tem a Torá, para que a gente possa entender como funciona a Torá e como é que funcionam as letras hebraicas, tá? E aí sim, dá tempo da gente abrir aqui o nosso PowerPoint com a nossa aula e a gente consegue, então, dar uma avançada. Mas é um segredo para que a gente possa avançar aqui dentro desse sistema de hebraico, ok? Lembrando que o nosso curso de hebraico ele não é convencional, né? Ele não é um curso que vá... não vou fazer prova com vocês, eu acho que não tem necessidade, porque aqueles que quiserem aprender vão pegar, vão anotar tudinho, né? Ou vão tirar um print aí. O ruim do print é que ele leva você a uma facilidade muito grande. Você não trabalha as suas midotes, você não trabalha, não escreve as letras hebraicas, e você também não tem um contato direto com essas letras hebraicas a ponto dela estar trabalhando com a sua alma, entendeu? Então é importante realmente desenhar a letra, tá trabalhando com as letras, e aí você consegue, então, além de gravar no seu cérebro, né? Você também tem a questão de você estar treinando as letras, né? Depois você pode se tornar um software. Tem pessoas que conseguem desenhar direitinho a letra. Daqui a pouco você pode estar copiando uma parte da Torá, um passuque, né? Um versículo da Torá pode estar sendo copiado ali. Quer dizer, então, tem várias coisas que podem ser feitas, você aprendendo devagarzinho, lembrando sempre que não é algo automático, né? Não é algo que você vai começar a estudar hoje e amanhã você já sabe. Se requer aí um tempo, né? Requer muita dedicação, muita Dedicação, dedicação, porque essa dedicação é que vai ser o seu sacrifício para o eterno sobre essas questões do divino em você. Não sei se vocês lembram da aula que nós fizemos sobre lá a nossa menorá, vocês lembram? Vocês lembram? Quem estava aqui comigo lembra que a gente estudou sobre a menorá, né? E tudo
tudo era relacionado à própria Torá. Mas também tudo que estava na Menorá era relacionado às letras hebraicas, porque tinha 22 taças de cabeça para baixo, quer dizer, essas taças de cabeça para baixo são as letras, né? Hoje a gente vai aprender isso com a letra Aleph, as letras que mantêm a divindade caindo sobre o nosso sobre o nosso planeta, ou seja, tudo que você está vendo aí, que você pode abrir a sua janela, ver uma pessoa andando, ver um inseto voando, ver uma folha caindo, todas essas coisas é permitido pela divindade. E também é algo que aconteceu no mundo, é um espelho do mundo espiritual. Então, tudo que você faz aqui é representado automaticamente no mundo espiritual. Se você coloca-se estudando a Torá, se você coloca-se estudando realmente, de verdade, né? Quando eu falo de verdade, às vezes é assim, Hashem, eu não aguento, não estou entendendo nada, eu não tenho humildade que o senhor precisa, caramba, eu não sirvo para isso não. Entendeu? Mas me faz apegar a sua Torá. E aí você está começando a entender o que é estudar a Torá de verdade, né? Aprender a Torá de uma forma plena, de uma forma muito boa. Quando você começa a entender que as coisas vêm da mão do Eterno e que aquilo que aconteceu com você foi divino. Só que pode ter dois âmbitos. Ele pode ter um âmbito positivo ou negativo, mas não deixa de ser algo que venha da divindade para a sua vida. Muito bem, gente. Está vendo aqui, ó, esse primeiro passuque, né? Diz aqui, ó, todos na terra tinham a mesma linguagem e as mesmas palavras. Olha, não era só do povo de Israel, todos tinham uma só língua. Quando nós partimos, a gente tem que ser bem maduro e bem adulto, porque iremos enfrentar pessoas que pensam diferente, né? Elas pensam diferente e elas vão colocar as suas ideias. Então, vão nos anais da história, né, que não é bem uma história, vai estar escrito que certas palavras foram criadas antes do hebraico. Então tá lá, e existem estudos, e etc. Enfim, isso existe, mas isso não tem nada a ver com a Torá. Isso não tem nada a ver com a Torá. Isso é o que a humanidade acha que é. É o que eles colocaram. Nós não temos nada tão concreto do passado. Nós temos pedaços, cacos da história que contam segundo uma ótica, né, de um ser humano, e aí você tem um monte de situações envolvendo isso, com o olhar do outro. A gente pode pegar e fazer a seguinte situação. Imagine um judeu escrevendo sobre um muçulmano, e vice-versa. Qual é a visão, né? A visão que se tem, eu esqueci a palavra que se dá para isso, mas qual é a visão que um tem do outro? Gente, existem nesse meio aí um monte de situações. Primeiro, aquilo que se chama de Lashon Hará, o que você fala do outro. Então, o que se fala lá para o muçulmano, para o árabe, os países que estão em guerra contra os judeus, já é desde pequeno colocado na cabeça dele que o judeu não presta, etc, e assim por diante. Ele, com a sua carga de raiva, desconta em Israel o que ele acha que é verdade, religiosa, enfim. Né? Se você parar para pensar, na verdade, as pessoas são produtos de onde elas vivem. Elas são produtos. Talvez, se nós estivéssemos lá e o Eterno permitisse que nós nascêssemos lá, nós teríamos a mesmíssima ideias daquele povo árabe. E talvez, se nascêssemos no meio dos judeus, também assim seria. Mas como nós somos brasileiros, né, nós temos as nossas ideias. Ok? Então, assim, o mundo é assim. Então, é lógico que se eu for contar a história, eu gosto mais dos judeus, eu vou puxar a sardinha
sardinha para o lado dos judeus. Mas também não vou deixar de ter piedade das crianças que morreram. Né? Não posso deixar de ter piedade. E também, felizmente, eu não posso deixar de pedir para que a Shem, numa próxima reencarnação, tenha piedade daquelas pessoas que morreram lutando contra Israel. Por quê? Tem que ser como Abraham. Se eu não for como Abraham, então eu já não começo a servir para a Torá. Eu tenho que levar uma bandeira onde a justiça ela seja justiça para todos os lados. Eu não posso simplesmente ter uma balança, né, que tende só para um lado. Eu tenho que ser justo. É isso que a Torá manda eu ser. E aí era isso que acontecia. E é isso que acontece na história. Cada um que escreveu uma parte da história vai escrever segundo aquilo que ele entende. Vamos lá. Agora, com a invasão, há pouco tempo, deixa eu ver se eu lembro, gente, a invasão do povo asteca e etc. Então, teve toda aquela história, como que os invasores descreviam os astecas, aqueles povos ali, né, que habitavam, eles descreviam que eles eram feiticeiros, que matavam os seres humanos e etc. E para eles que viviam ali, quando se pega, então, um Inca, daquele que já tinha conseguido ter uma ideia de como se escrevia, como ele podia passar as ideias dele adiante, quando ele descreve o europeu que está entrando ali, ele descreve como se fossem monstros, né? Porque eles matavam, eles entravam, matavam e convertiam as pessoas às ideias dele. Ou seja, não existia uma liberdade da pessoa ser quem ela era. Então, eles acabaram com a cultura daquele povo. Então, quer dizer, olha como é que a coisa é vista. De um lado é de um jeito e do outro de outra forma, né? Porque para o europeu ele tinha um porquê de atacar aquele povo. Ele tinha que atacar porque eles eram idólatras e porque eles matavam as pessoas, tinham seus deuses e etc. E os que estavam entrando acreditavam que o seu Deus foi um sacrifício humano. É totalmente, né? Se você para pensar, como que pode isso? Como que pode? As pessoas matam as pessoas porque sacrificam um ser humano e aquele outro grupo que está entrando, eles acreditam que um ser humano foi sacrificado. Mas eles estão matando os incas porque eles sacrificavam seres humanos lá para o Deus Sol, e tem aquela história toda. Então, vendo as visões, elas não são tão diferentes, né? Elas são iguais, mas cada um tinha uma ideia do outro. E assim os seres humanos vão se destruindo. E é isso aqui que acontece, olha, que aqui fala que tinha uma mesma linguagem e mesmas palavras. Quando você conta as letrinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 letras, né? O alfabeto hebraico ele é formado por 22 letras, e a gente vai sobre isso, vocês vão ficar impressionados com a precisão da Torá. E nós temos 5 letras que são mutações de algumas letras, são 5 letras finais, e elas são mutações, elas se transformam. Então, o total são 27 letras, né? A gente tem também, deixa eu só tirar o som aqui, pedir o pessoal para tirar o som, que está dando um eco aí na aula, tá? E você possa ser que tenha alguma coisa, quem tiver e puder tirar o som, eu agradeço. Gente, então veja só, o hebraico, ele está sendo falado aqui, através de Moshe, através de um nível de profecia muito elevado, né? Que existiam 25 letras. Né, que existiam 25 letras. Essas letras sofite, elas foram criadas pelo Eterno para que o Satã ele não conseguisse achar fissuras e entrar dentro da Torá para mudar ela. Então, olha como a coisa funciona. Muito bem. Então, a gente sabe que essas 25 letras hebraicas que a gente vai estudar agora, elas são
a realidade de todo aquele que segue a Torá, mas ela não pode ser a realidade da pessoa que segue o cristianismo. E nem mesmo a realidade do budista, ela não pode ser a realidade de outras religiões, não pode, porque eles não têm esse nível de Torá, eles não têm esse nível de conhecimento. O que acontece? Agora a gente vem aqui para o slide e vamos continuar. Gente, vocês estão vendo aí, né? O meu slide aí tá tudo certinho, não estão vendo? Estão vendo aí, né? Ok, aqui às vezes eu estou montando uma aula, paro no meio do caminho, e aí fica um monte de coisas aqui, mas tudo bem, a gente consegue resolver aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar, tirar esses itens. Na própria Torá, é descrito que existem uma árvore da vida, não é isso? Lá tem uma árvore da vida, e tem uma árvore do bem e do mal. Está escrito, existem na própria descrição da Torá, antes de existir, né, qualquer coisa, qualquer ato ter sido tomado pelo ser humano, existia essa árvore da vida, né, e a árvore do bem e do mal. Quer dizer, já é descrito na Torá que... Deixa eu só aceitar aqui, gente. Já é descrito na Torá que é uma realidade. Se é uma realidade, é porque já viria a existir. Não tinha como existir. Essa árvore, ela já seria criada, ok? Isso para a gente começar o nosso curso e a gente entender bem, né? Tudo que a gente vai falar durante esse curso. Quando as letras hebraicas elas vão sendo criadas, né? Elas foram criadas não no sistema que nós conhecemos hoje, a gente já estudou sobre isso, mas vamos relembrar em outro momento sobre essa história, sobre essa situação. E cada letra, ela tem uma representação, né? Agora eu estou vendo esse slide aqui, não era esse slide que eu queria, demorei tanto tempo para abrir, mas não é. Não era, esse aqui é um slide mais avançado, onde a gente vai falar das letras culturais, etc. Perdão, o outro vai ficar para a próxima aula, porque se a gente for colocar, vai demorar mais um ano para abrir aqui, ok? Então, gente, o que acontece? Com essa questão do hebraico, as próprias letras, elas vão, então, sofrer uma mutação, né? Tudo é formado de letra hebraica. Todos os mundos e todas as culturas, elas foram formadas pelo hebraico, ok? Só que houve uma mudança cerebral ali, uma mudança onde as pessoas eles entendiam a coisa de uma forma, e por uma questão humana, a gente viu lá que na Torre de Babel essa guerra já começa, essa guerra é intelecto, espiritual, todo mundo falava o hebraico, mas aí o Eterno teve que descer, aí já é uma metáfora também, porque o Eterno está em todos os locais, a gente criar essa ideia de que o Eterno está descendo, de que está vindo um anjo, de que está... Não, o Eterno ele é tudo, ele faz tudo, ele não precisa descer, a gente que tem que subir com consciente encontrá-lo. Então, essa parte não existe, é só uma metáfora. Então, o Eterno, ele vem observar o que se estava fazendo com o hebraico. E aí, o que acontece? O Eterno vê que eles estavam começando a manipular os mundos espirituais com o hebraico. Então, o Eterno, ele tem que tomar uma atitude rápida, ele tem que confundir as línguas. Então, o que acontece? Ele vai pegar e vai trazer uma confusão. Quando alguém falava alguma coisa em hebraico, pedia um tijolo, uma pessoa mandava outra ferramenta, porque começou a confusão mental, porque as pessoas estavam usando a língua hebraica para tudo menos
para aquilo que o Eterno tinha designado elas. E, de uma certa forma, se nessa realidade tudo que é criado é permitido pelo Eterno, essa própria mutação das letras, elas vão ser também, né, uma criação do Eterno. Então, tudo que é perceptível, o que acontece aqui, ou de bom ou de mal, vem das mãos do Eterno. Tudo vem das mãos do Eterno. Muito bem, gente. Então, assim a gente entende agora que as letras hebraicas, elas formam algo interessante, porque toda a história da humanidade, ela é, na verdade, se eu posso colocar assim, uma espiral de letras, pensamentos. Espera aí, eu tenho que inventar, eu tenho uma nova invenção, eu tenho que dar um nome para essa invenção. Qual vão ser as letras que eu vou usar para dar nome para essa invenção? Né? O que ela para que ela serve? Né? Então ela vai ter um nome similar àquilo que para o que ela vai servir. Uma nova descoberta científica, tudo se criam nomes. Mas na verdade tudo isso já existia. Só não existe ainda o nome aqui para a gente. Então a gente tem que criar uma ideia do que a gente quer agora, né? E assim vai. Então, é isso que acontece com a Torá. Então, existia essa questão já do hebraico. O hebraico ele servia para modelar a mente humana, né? E aí o que acontece? Os homens eles foram começando a ter percepções diferenciadas do que era a Torá. Então eles começaram a usar a Torá para o seu benefício, a religião para o seu benefício, a religião para criar conceitos religiosos, né? Tem alguém aí com o microfone aberto, eu vou pedir para desligar, por favor, tá? Senão dá eco aqui, e aí tira um pouco da minha concentração. Aí o que acontece? Com esse hebraico sendo manipulado, as pessoas poderiam manipular as outras, porque eles queriam ser o quê? Senhores da terra. Isso é muito importante de se entender. Eles queriam ser senhores da terra. Eles eram os grandes, eles não eram pessoas pequenas. Eram pessoas que talvez tivessem uma espiritualidade muito maior, lógico que tinham muito maior, para manipular os anjos, né? Então, veja que coisa incrível. E quem criou aqueles seres, aquelas pessoas, aqueles seres humanos, foi o próprio Eterno. O engraçado é que eles estavam tão perto da hora que foram criados, tão perto ali do momento inicial. Quer dizer, as suas almas ainda estavam numa percepção elevadíssima. Mas o que acontece? A própria forma de trabalhar do Eterno, que é essa vontade que nós temos de receber para nós mesmos, nós não recebemos para o próximo, nós só recebemos para nós. O nosso ego ele só permite que nós recebamos para nós, né? Por isso que é preciso trabalhar essa parte para que possa se entender a Torá. Esse é o maior inimigo de toda a alma, por quê? Qualquer coisa, gente, que a gente vai fazer, vamos lá, vou ajudar alguém. Pô, as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa legal, ó. Todo mundo vai perceber. Eu tenho a maior preocupação de como as pessoas me veem. Poxa, não é? A maioria das vezes é assim. Não estou falando, não estou fazendo também aqui, gente, né? Estou falando como funciona e como a Torá explica. Então, todos nós temos essa questão, até mesmo quando nós vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, até mesmo nos estudos de Torá tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que estudam para que as pessoas achem que elas são muito inteligentes, né, que eles são muito sábios de Torá, que eles são diferenciados e que agora eles sabem a verdade, né? Não é assim que funciona dentro da Torá. Na Torá é o contrário. Na Torá você tem que ter Or Hassadim e Or Rimá. Você tem que ter a luz de sabedoria para contrapor as pessoas que não têm uma ideia de Torá, mas você também tem que ter uma luz de misericórdia. Você tem que entender que Deus criou aquele outro ser e que ele está no nível que ele quer que ele esteja.
E ali na Torre de Babel é descrito que aqueles homens queriam ir além, eles queriam fazer uma torre, e no momento que eles quiseram passar e ir além daquilo que era disposto para a vida deles, eles foram impedidos. Por quem? Pelo próprio Eterno. Por quê? O Tribunal Celeste julgou, falou, estão querendo passar do limite que está sendo ideal para eles, e aí vai lá e se confunde a língua. Então, o próprio Eterno, ele cria essa situação para que as pessoas de má índole não possam chegar à Torá. Porque assim como existem cabalistas do bem, existem cabalistas do mal. E um cabalista do mal, ele pode fazer muita ruindade para as pessoas. Ele pode se aproveitar da cabala para muitas coisas, inclusive para enriquecer. Ele não ama as pessoas. Ele não ama a alma das pessoas, ele ama aquilo que ele pode mostrar para as pessoas que ele é, e ele quer que as pessoas tenham um interesse em conseguir alguma coisa lá na frente, para mostrar que através dele elas conseguiram alguma coisa. É por isso que as nossas aulas, elas são assim, eu procuro, sempre quando eu vou dar uma aula, eu falar, Shem, me dá humildade para mim não falar nada na minha boca, mas eu tentar falar o máximo que é para que a pessoa ela consiga se aproximar de ti. E também nunca permita, Shem, que eu mude o meu jeito de pensar da tua Torá e que as pessoas não venham a mudar o meu jeito de pensar da tua Torá, porque às vezes as pessoas tentam também, né? Às vezes as pessoas, mas por que você não, né, não faz assim, não faz assado, não tenta, né, sabe, fazer uma coisa melhor? Não, é assim, tem que ser assim, do jeito que o Eterno está permitindo, é, de uma forma que é real. Toda vez que eu dou aula, eu não dou aula sem lágrima nos olhos. Não é para mim, sabe? Não é, eu não estou me exaltando nem nada disso, mas é com muito amor, gente. É com muito amor. Né? Que é com lágrima nos olhos que eu dou as minhas aulas. Pode ser a aula mais simples que for. É com lágrima nos olhos. Todas as minhas aulas, elas vêm com lágrima nos olhos. Isso, para mim, é o pagamento mais importante que eu possa ter. Que eu posso ter, porque eu sei que eu estou falando a minha verdade, a verdade da Torá. Não a minha verdade, a verdade da Torá. Então é isso que é importante entender nessas aulas. Então, continuando, gente. Aí o que acontece? O Eterno, ele fez o Aleph, né? O Aleph é uma letra super especial. Ela é especial porque ela é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela é a primeira letra do alfabeto hebraico. E ela representa o próprio Eterno. Ela representa o Eterno que é um. O Eterno não é dois, o Eterno não é três, o Eterno não é quatro, ele é um, ele é Errade. Ou seja, todos os poderes que existem, todas as possibilidades que existam, ainda que sejam fora da Torá, é permitido por ele. É permitido por ele. Não existe outra realidade que não seja criada por ele. Quando nós pegamos o Aleph, como todas as letras hebraicas, são mutações, né? São mutações de outras letras. Toda letra hebraica, ela vai começar sempre com Yud, né? Ela sempre começa com um pontinho. Quando você vai desenhar uma letra, você começa com um pontinho e ali você já tem o Yud. Então é uma letra poderosíssima, porque você não começa nada nesse mundo sem começar com um ponto. É um ponto que você vai fazer. Até mesmo que não seja uma escrita, que seja um ponto que você vai começar uma conversa, ainda que não seja ainda no real, escrevendo, porque as próprias letras, elas se dão no nível escrito, né, que elas têm uma forma, no nível falado, não é isso? E no nível do pensamento. Então, esses níveis, eles existem dentro das letras hebraicas. E quando você pega o Aleph, que você vai observar, ele é formado. Isso é uma possibilidade do Aleph. Existe outra possibilidade nas próximas aulas nós poderemos observar. Nessa possibilidade do Aleph, ele é aqui descrito como um Yud superior, um Yud inferior e um Vav. Observe como é incrível essa descrição, porque agora eu tenho um sentido maior para a letra. Ou seja, a letra Aleph, ela é formada por três letras.
E essas três letras, nessa configuração que nós estamos estudando, porque a Kabbalah e as letras hebraicas, elas têm algumas configurações, é impossível trazer tudo numa aula só, ela representa o eterno, justamente por causa disso. O Yud superior, que representa os níveis mais altos de espiritualidade, chamado de En Sof, né? Uma parte muito superior, onde inclusive já não existem letras hebraicas, que nem Moshe chegou lá, nem Moshe, né? É um local incrível onde não há dualidade, né? Não existe a dualidade do Beit, não existe dois pensamentos, não existe duas realidades, lá só o eterno. Lá não existe a possibilidade de existir qualquer conceito, por menor que seja, de que só o eterno reina sobre todas as coisas. E quando a gente fala isso, a gente também coloca que ele reina sobre todas as coisas, inclusive tudo que acontece na nossa vida. Né? Se nós andamos errado, não seguimos aquilo que ele tem para nós, e começamos a ser religiosos demais, ou começamos a não observar a Torá, ou começamos a ir para outros parâmetros que não sejam das letras hebraicas, logo vem uma cobrança. Mas a cobrança em si, aquilo que parece ser muito mal, na verdade é oba, acorda aí, parceiro. Vamos voltar para a Torá, vamos entender os conceitos. Tem alguma coisa que está errada aí. Você não está conseguindo enxergar. Vamos voltar, André, volta. Ih, rapaz, eu já voltei tantas vezes. Eu já dei maratona, ó, muitas vezes. Mas eu estou aprendendo. A cada dia a gente aprende e muito, né? Então, gente, o que acontece? Eu tenho um Yud superior, um Yud inferior e um Vav. E quando eu tenho essa configuração, né? Porque um é o eterno. Eu tenho aqui o Yud 10, o Vav, que é 6, e outro Yud, que é 10. Logo, eu tenho 26. E o que é 26, gente? 26 é exatamente o tetragrama sagrado. Yud Kei Vav Kei, ok? E quando eu ficar cheio do hebraico, o que vai acontecer, gente? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu estou aprendendo hebraico agora. Eu vou sair daqui todos aqueles conceitos filosóficos, não é isso? Todos os conceitos que são filosóficos, eles não vão servir mais para mim. O que vai servir é só a Torá e nada mais além da Torá, ok? Só ela vai ser a diretriz que vai encaminhar tudo que eu penso e acho. Não pode ser de outra forma. Tem que ser a Torá, tem que ser, se é a Torá, são as letras hebraicas, bem organizadas, não é isso? Bem organizadas, e também, gente, da forma que está descrito na Torá. Eu não posso inventar algo que não está na Torá. Veja aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Então, eu tenho o nome do Eterno. Eu tenho aqui um Re, ok? E aqui agora, eu vou ter um Yud acima, não é isso, gente? Eu gosto, gente, de explicar, vocês falam assim, poxa, mas não é aula de hebraico. Sim, é aula de hebraico, mas explicando a essência da letra, tá bom? Senão não tem como a gente levar isso do jeito que tem que ser levado, tem que ser devagarzinho. A gente está na letra Aleph, agora a letra Yud, ó, aqui, olha. Então, ó, eu tenho aqui a letra Yud, agora eu preciso da letra Vav, ok? A letra Vav. Aqui. E preciso finalmente do Rê. Ok, gente, ó. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho
um corpo humano, não é isso? Ó, Yud, Re, Vav, Re. Então você é a imagem e semelhança do Deus vivo de Israel. Tá vendo? A sua alma, ela tem essa composição. Ela tem a composição do Yud. Se você para pensar o que é o Yud são os 10 mandamentos, não é isso? Uau, o que aconteceu aqui? Olha. O Yud, eles são os 10 mandamentos. Eles também representam, gente, as taubas, a Serete Radberote, onde está escrito lá o nome do Eterno, que é o que está aqui. Eu sou Yud Kei Vav Kei, né? Ele se apresenta, ele não dá outro nome. Eu sou Yud Kei Vav Kei. Depois ele declara que nós não devemos fazer outra divindade na frente dele ou além dele. E depois ele vai descrevendo ali tudo o que nós temos que fazer. O judeu no seu nível de judeu e o Binei Noa no seu nível de Binei Noa. Tem Binei Noa que segue mais Torá do que judeu e tem judeu que consegue seguir muito mais Torá do que Binei Noa, se vocês me entendem. Então, qual é o segredo? Isso aqui tem que acontecer dentro de vocês. As letras, elas têm que ser colocadas para vibrar dentro de vocês, meditações, rezas, aprender, até que tudo isso esteja completo, porque se o tetagrama é 26 e são 27 letras, não é isso? Então eu tenho o tetragrama 26 mais o eterno, que é 27, é 1, eu tenho 27. Eu, aprendendo as letras hebraicas, fazendo tudo certinho, como manda as pessoas, não como mandam a Torá, eu ficarei completo com o alfabeto hebraico dentro de mim. Então vamos lá. O que acontece? A gente agora entende que o Aleph, ele não é uma mera letra, ele é uma letra que vai começar num mundo muito superior, né? Aí já em outra descrição das letras hebraicas, né? Lá em En Sof, o Aleph começa, e aí nós vamos descendo, esse Yud, ele vai se dividir entre dois mundos, uma parte dele vai pegar entre esses dois mundos, desço para Zerampim, né? E chego aqui no Yud de cabeça para baixo, que é Malhut. Então agora eu tenho uma consciência do que é o Aleph. O Aleph, ele se desmonta, ele sofre uma mutação, e aí a gente chega no mundo da condensação, onde tudo tem que ser visto, tudo tem que ser observado, mas a verdade mesmo está no mundo dos pensamentos certos e da espiritualidade, né? Porque aqui há um grande disfarce, né? Você pode se disfarçar de uma boa pessoa, você pode se disfarçar até de judeu. Você pode se disfarçar, sei lá, do que você quiser. Mas quando você começa a entender as letras hebraicas, você já não quer mais se disfarçar. Você começa a falar com o Eterno Hashem, eu tenho que entender essa realidade. Começa a trabalhar com o meu interior. Me faz ser uma pessoa diferente, por favor. Porque disso depende a minha eternidade. Eu não quero ser uma pessoa oca, com conceitos intelectuais. Eu quero te conhecer pessoalmente a cada dia, não só através de textos que as pessoas falam. Eu também não quero te conhecer só através de edute, testemunho das outras pessoas, ou que alguém passou alguma coisa. Eu quero te conhecer pessoalmente. Por favor, se aproxima da minha alma. Deixa eu ser quem eu sou de verdade e te conhecer profundamente. Por favor, meu rei. Tem uma reza que diz assim, faz a minha alma e obriga a minha alma a se apegar à tua Torá, porque não existe outro caminho. Então, a gente começa a entender o hebraico e começa a ver isso. Então, o que aconteceu? Os homens, eles começaram a mudar essa ideia da Torá, né? Eles começaram a mudar essa ideia da Torá, e aí o que aconteceu? O Aleph, no seu
na sua forma original, na forma arcaica, ele era assim, forma arcaica, tá, gente? Isso é só um exemplo de como se dá a ideia da evolução da escrita e como chegam as questões das letras hebraicas e como foram mudadas. Então, era um boi, olhando, né? O Aleph, ele representa um boi, uma linguagem arcaica, ele mostra, né, olhando para baixo, etc. Tem toda uma questão ali que é mostrada. E o boi, inclusive, a própria Torá, ela cita que os homens fizeram um bezerro, né, um bezerro de ouro. A ideia de bezerro de ouro é porque o bezerro, o boi em si, ele mantém-se sempre olhando para baixo e ele não se preocupa com os céus. Ele está sempre preocupado com pastagem, ele vai em frente, enquanto houver pastagem, ele está ali olhando para baixo, olhando para baixo. Isso dentro de um nível, tá, gente? A gente tem que saber que a gente está discutindo camadas de letras hebraicas, então o Aleph era assim. Muito bem, no seu estado arcaico, né? Os romanos vieram e fizeram isso aqui. Olha, eu não gosto dessa letra assim. Eu quero que a letra fique assim. Então, o boi ele já não olha mais para a terra, ele não se alimenta mais e ele fica super poderoso. Ele se torna o alfa e o ômega. Ou seja, olha que coisa. Então, nesse certo aspecto agora, a gente vê que o Aleph e o Alfa são dois irmãos gêmeos. O Aleph, ele é o Jacó e o Alfa é quem? O Esav. São dois conceitos espirituais criados pelo Eterno. Por quê? Abraão, ele vai gerar 2 filhos. Não, perdão, Abraão, não, ele gerou 8, perdão, mas ele gera um filho de Isaac, e Isaac gera 2 filhos. Esses 2 filhos são 2 realidades espirituais, e que tem que ser respeitada. O judaísmo que a gente segue, ele vai pela letra Aleph, pela letra hebraica. As outras religiões, elas são uma mutação das próprias letras hebraicas, onde vão afastar o homem da própria Torá. E com isso se criam conceitos. Olha, na outra cultura eu não gosto da letra assim, vou botar assim. Não, eu vou criar outro caractere. Mas tudo sempre vai começar com Yud, sempre tudo vai surgir na mente, na alma do ser humano. Ou seja, essas religiões, essas espiritualidades, elas precisam ser alimentadas por alguém. Quem é que alimenta as religiões? Quem é que alimenta as espiritualidades? São todas aquelas pessoas que querem estar no meio da religião. Que acham, desculpe, mas que acham que para encontrar Hashem, você tem que estar no meio de um certo grupo, de um certo lugar. Não é que não é bom, não estou falando isso, estou falando das pessoas que acham. Quando o Eterno ele está exatamente dentro de você. Se Hashem não tivesse dentro de você, seria incapaz de você estar vivo hoje, seja em qualquer situação que você esteja, né? Mas como existe o nosso corpo, que é uma capa de 7 camadas, e que distancia o nosso divino do que está do lado de fora, que é o divino exterior, a gente não consegue encontrar o eterno e nos perdemos nos nossos pensamentos. Muito bem, gente. Essa é a letra Aleph, né? Então, a primeira letra do hebraico, essa primeira letra, ela tem toda essa conotação, toda essa questão dela estar no nível superior, dela ser a primeira letra, porque o alfabeto hebraico, como ele começa? A primeira letra está lá em cima, não é como a gente aprende. A primeira letra, ela está lá em cima, lá em cima, lá em cima, e a gente não consegue alcançá-la. A nível de Torá, não.
A nível físico, aqui é muito fácil desenhar um Aleph, mas a nível de Torá, é preciso todo um trabalho para você chegar no Aleph. A gente está na letra Tav, a gente está embaixo da letra Tav. Ou seja, esse mundo ele é sustentado por toda a energia que vem do Aleph, vai para o Beit, Gimel, Dalet, e assim sucessivamente, até chegar na letra Tav. Quando o Eterno ele se apresenta para Moshe, ele fala assim, ó, ele fala da seguinte maneira, gente, ele fala assim, para os patriarcas, eu me apresentei como Shaddai, Shin, Dalet, Yud, Shaddai. Mas quando eu vou me apresentar para você como Yud, Kei, Vav, Kei. Ou seja, os patriarcas, que eram almas, né? Quando eu vejo as pessoas falando assim, ah, porque Abraão, e aí a gente tem que seguir a lei de Abraão, e Abraão, não se tem ideia da capacidade que Deus deu à alma desse homem. Essa partícula de alma de Abraão, se juntar todo mundo aqui, boa parte do povo de Israel não chega. Que era um homem que era Hesed e amor puro. Mas um amor incontestável. Um amor que a gente não sabe o que é. Um amor que a gente nem tem ideia de que como o Eterno era com esse homem. E esse homem ele estudou muito a Torá. Não foi assim, ele pegou um dia, saiu, e aí ele saiu lá, e o Eterno falou com ele. Tá? Não, ele estudou a Torá. Tudo isso aqui que a gente está estudando, ele estudou, né? Ele estudou, ele compreendeu. Quando ele chega ali já no nível de Abraão, ele já tinha compreendido muita coisa, e aí sim é que o Eterno, quando ele tem 99 anos, e aí ele consegue controlar o seu desejo sexual, seu sêmen, aí ele vai gerar o Itzhak. Aí sim ele abre os portais do mundo superiores para a entrada de outras almas, de outros judeus, para que comece então a nação judaica, né, o povo judeu que a gente conhece hoje, que é um povo sagrado, um povo santo, um povo separado, né, então ele gera esse povo. Por isso que para o judeu seguir a Torá é muito fácil, gente. É muito fácil. Para os que são permitidos isso, né? Ele nasce num lar judaico, ele desde pequeno é ensinado a fazer o Shabat, Shema Israel. Ele não passou pelas outras religiões, ele não se poluiu, para ele é muito fácil. Então, já tem os níveis de alma dos antepassados dele que seguiram a Torá, já tem as pessoas que morreram na guerra lá, que eram antepassados e que também sofreram ali para guardar a Torá. Então, olha só o nível que tem essas almas. Enquanto a maioria dos nossos pais, né, o que eles estavam fazendo? Uns, quando a vida toda passam fazendo alguma coisa, não sei o pai de todo mundo, mas a verdade, eu tenho que falar, passa a ver o resto da vida envolvido em situações adversas, né, muitas vezes fofocas, tudo que a Torá não ensina. Quando fica um pouco mais velho, entra para a igreja, porque aí agora vai perdoar os pecados, mudou de vida, aquela coisa toda, e ainda acaba se indo embora como idólatra. Ainda que a gente não deva julgar isso, mas é a verdade. A gente está numa aula de Torá, a gente está aqui para aprender mesmo, né, com lágrimas nos olhos que a gente fala isso, mas essa é a verdade. Então, não, mas lá o judeu não. Os que guardaram a Torá, gente, Torá não é política, não tem partido político dentro da Torá. Torá não tem se você é esquenado ou sefarade, não tem, duvido. Até tem a palavra sefarade, né? Mas o conceito em si não existe. Não que eu esteja falando mal do judaísmo, mas não existe. Quando eu falo disso, eu falo de grupos. Não existe. Toda a Torá, ela fala de seres humanos, de seres humanos. E quando você pega no livro de Isaías, se não me falha a memória, que Israel, o templo do Eterno, vai ser casa de oração para todas as nações. Todas as nações. Todo mundo vai ter que retificar direitinho, fazer tudo bonitinho para chegar lá. Então, gente, o Aleph,
ele é importante. Deixa eu só pegar mais um material aqui, que eu quero passar mais alguma coisa para vocês. Espera aí. Oi, Shalom, vocês estão aí ainda, gente? Às vezes eu vou falar assim, não olho aqui. Ah, estão, ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está chegando lá, tá? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tudo bem? Ok, Shalom. Muito bem, gente, vamos continuar. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui, que minha tela tá estranha. Mas deixa eu ver. Eu não consigo ver quem está na aula. Tem? Tá bom. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui o Zorra para vocês, para a gente falar um pouco mais da letra Aleph, ok? Diz aqui o Zorra. Espera aí, gente. Só mais um minutinho. Espera aí um instantinho. Então, o Zohar diz o seguinte: as letras do Rabi Asmunah Sabah, né? Ele diz aqui: existia uma discussão das letras hebraicas. Essa discussão ela começa com a letra Tav, né? Só que como a gente está começando da letra Aleph, eu vou começar aqui da letra Aleph, que é a última letra, né? Que é descrita, ela se apresenta, cada uma das letras vem se apresentando diante do Eterno e elas vêm trazendo uma explicação e pedindo por que o Eterno não construiu a Terra com elas, né? Esse nível, todos os planetas, por que não foi construído com elas? Então, a letra Aleph diz aqui, a letra Aleph ficou do lado de fora e não entrou para se apresentar diante do Criador. E o Criador lhe disse, por que não vens a mim como todas as outras letras? O Aleph respondeu, porque vi todas as outras letras deixando sua presença sem resposta, a resposta desejada. Além disso, vi que ofertaste à letra Beit essa grande dádiva. Né? A gente sabe que a Torá ela foi escrita com Bereshit, com Beit, na palavra Bereshit. E na verdade, ó Rei do Universo, o Rei do Universo não pode retornar seu presente e dá-lo a outro. O Criador respondeu: embora eu vá criar o mundo com a letra Beit, é tu que ficará na frente de todas as letras, e não haverá unidade em mim, mas somente através de ti todas as contas e todos os atos deste mundo começarão sempre contigo. Toda unidade estará sempre em ti. Tudo que a gente tem que começar é através do número 1, né? Então, tudo que a gente vai fazer, seja um grupo, seja qualquer coisa, gente, a gente tem que ter algo, tem que ter tem que ter um início. Então, tudo foi feito, esse início, né? Iria ser através do Aleph.
Como já sabemos, todas as perguntas são aliet men, seus pedidos, ou seja, são preces, desejos individuais para ascender ao Criador. Cada letra tem um desejo individual. Cada letra é um nível espiritual. Olhe isso, gente. A resposta do Criador, elas são chamadas Eridat Mad, a descida da luz do alto, proporcionando força e abundância de acordo com os pedidos das letras. A grande perfeição da letra Aleph não vem dos pedidos dos inferiores, nós somos os inferiores, por ascensão e correção espiritual, mas de uma força-luz que desce do alto e eleva os que vivem embaixo. Ou seja, todo mundo que é elevado a nível de Torá para o eterno é através das letras hebraicas. É por isso que, desde o início da correção até o seu fim, o Aleph, ao contrário das outras letras, cujas propriedades alimentam o processo de correção durante os 6.000 anos, não é estimulado a elevar seu pedido ao Criador e apenas ser a luz que dá força para a ascensão. Continuando aqui. Espiritual. Desce do alto, começa a brilhar sobre o Aleph, ele será estimulado, porém isso somente se realizará no fim da correção. Ou seja, existe toda, e aí continua aqui, eu só queria até aqui, tudo o que vem, o que está dentro de Torá, vem através das letras hebraicas. Não existe, vamos lá, dentro do nível hebraico, é lógico que toda alma pode fazer uma reza, pode, né, na sua língua, pode chegar uma hora de desespero que a pessoa, Hashem, não aguento mais, ou faz algo, mesmo que ele não conheça, ele sabe que existe um ser divino imenso, e ele vai pedir, é lógico que o Eterno vai abençoá-lo, mas em nível de hebraico, as pessoas só conseguirão ser abençoadas se elas entrar em contato com essas letras e entenderem todos esses conceitos. Por quê? O que tem a ver eu entender esses conceitos? Tem a ver que você está fazendo uma desintoxicação espiritual daquilo que foi ensinado a você, daquilo que nós aprendemos, daquilo que as pessoas falaram que é a verdade. E o que tudo isso vai gerar na minha vida? Purificação espiritual. Não tem como haver purificação sem as letras hebraicas. Não tem como você lavar o seu corpo e a sua alma sem as letras hebraicas. Não tem. De todo o meu coração, eu te falo, sem meditações nas letras hebraicas, você não chega em nível de Torá. Continuando aqui, gente. O que acontece aqui? Quando essas letras elas foram criadas, o Aleph ele começa da direita. Não é isso? O Aleph não, gente. A escrita hebraica ela começa da direita, ela vem da direita e ela vai aqui, né, para a esquerda. Ou seja, ela começa a andar do lado direito e vem para a esquerda. O alfa, que é o A do nosso idioma, né? E também inserido em outros idiomas, ele é escrito da esquerda. Ele vem, nós temos né, o costume que nossa escrita ela venha da esquerda. Ou seja, nós escrevemos do negativo e vamos para o lado positivo. O judeu ele escreve do positivo, a Torá é escrita do positivo, contrastando o negativo. Essas duas ideias, quando elas vão bater, ou seja, o Jacó vai bater de frente com o Esav, o que vai dar aqui no meio? Ó, confusão, vai dar briga. E como que é essa briga? A briga é a sopa de letrinhas. Por quê? Como que é formado o grego? O grego ele é formado de várias línguas, o siríaco,
e do meu, o que eu lembro de cabeça agora, gente. Então é uma sopa de letras. E se são uma sopa de letras, além de passar, aí agora a gente sabe pela questão do nascimento, das reencarnações, de pessoas idólatras e de outros conceitos, tudo que esses idiomas vão gerar são questões ligadas a esse mundo. Ainda que pareçam espirituais, são questões ligadas a esse mundo. Por exemplo, a plaquinha são colocadas lá nas casas, venha para ser feliz, venha que nós vamos resolver os seus problemas. Entre aqui porque a partir de hoje você não será mais cauda, mas você será cabeça. Pode vir que a gente vai resolver. E na maioria das vezes as pessoas se decepcionam, porque não é assim que funciona. E talvez até o Eterno permita que seja de uma certa forma, a pessoa siga aquilo ali durante um tempo, até que ela possa realmente entender qual é a questão da Torá, mas a pessoa quando está entrando vai ver, ela está entrando numa armadilha terrível, porque isso não é Torá. Não é Torá de forma nenhuma, porque existe essa guerra intelecto espiritual. Se o Jacó tem espiritualidade, é lógico que o Esaú vai ter espiritualidade, porque ele ainda chega para Isaac, pai, me dá uma bênção, uma sequer. Veio o Jacó com esperteza e roubou minha bênção. Aí o pai dele fala assim, ó, você vai sobreviver da sua espada, o que eu lembro aqui de cabeça, tá, gente? Vai sobreviver da sua espada, tudo que você quiser, a sua mão vai alcançar. Quer dizer, tudo que ele quisesse nesse plano aqui, ele ia conseguir. Ainda que ele tivesse que pegar das pessoas, ele ia conseguir. Ele tivesse que enriquecer com o dinheiro das pessoas, tivesse que enganar as pessoas, tivesse que qualquer coisa nessa religião ou nas outras religiões que tendem a Torá, vai acontecer isso. E o que acontece com o Jacó? Jacó ganhou a bênção, teve que sair correndo. 22 anos, 22 letras hebraicas, ele ficou afastado de Jacó. Depois ele foi para a casa de Labão, foi enganado. Depois ele retorna. Aí ele luta com o anjo de Esave. Depois ele enfrenta seu irmão com 400 homens. E assim ele vai. Quando o Abraham conheceu o Eterno, Deus aumentou tanto as suas dificuldades para acelerar o seu ticum, porque ele virou para o Eterno e falou assim, poxa, Eterno, eu não vou querer ficar com 10 reencarnações aqui para que eu possa consertar isso tudo. Mas ele já tinha nível de alma para isso, tá, gente? Não faz, em nome do Eterno, não tem como a gente fazer como um Abraham. Né? Não aguentaríamos. Então ele fala, o senhor pode me mandar as 10 provas que eu vou consertar tudo nessa vida. Diz que Israel sobreviveu pelo mérito de Abraham. O Abraham não usou os seus méritos de Torá para ele, gente. Quando as dificuldades aconteciam, ele rezava, ele pedia, mas ele não usou os méritos que ele deixou para os filhos. Quem é aí que segue Torá para deixar bênção para os filhos? Ou para os netos? Ou para as próximas gerações? Ninguém? Mas é o que acontece. Porque o Eterno fala assim, ó, eu estou livrando vocês, não é pelo mérito de Israel, é pelo mérito de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quer dizer, você pode deixar mérito, a gente não, mas a gente pode ter méritos e criar méritos para conseguir essa proximidade com o Eterno. Então, ele sofreu 10 provas sérias, e a gente vê essas histórias no nosso curso de reencarnação, como tudo se deu. Todos os homens que se aproximaram do Eterno começaram ticum. Eles começaram a entender que eles tinham um ticum. E para que era esse ticum? Por incrível que pareça, gente, para limpar a idolatria. Por incrível que pareça, todo o ticum que Israel está passando, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, é ainda para limpar a idolatria. E agora você imagina o povo de Israel que está no nível que eles estão, que nunca passaram por uma religião pagã, né? Assim, pelo menos pela idolatria revelada, nunca passaram.
eles ainda estão consertando a idolatria. E aí a gente já sabe que existe a idolatria revelada e a idolatria, né, que não é revelada. Inclusive, a gente viu que o próprio Aharon, que era o Cohen Agadol, escolhido na Torá, que ele ainda ficou com 20% de idolatria. E que se ele só foi consertar quando era Eli. Então, o que acontece? A questão de vir para a Torá é agora um começo de conserto, que exige estudo de Torá de madrugada, muita reza, muita reza, por você não, pelas pessoas, e muita busca, se enterrar dentro da Torá com todas as forças possíveis. Ah, mas eu vou parar de viver? Não estou falando isso, eu estou falando para você se enterrar dentro do nível que for necessário para você consertar a sua alma. Muito bem. Então, gente, o que acontece? A letra Aleph, ela é a letra 1, número 1, ela não tem nenhum som, né? Ela não, se não for acompanhada de um sinal massorético, ela não tem som, ela é totalmente muda, e ela necessita, né, apesar de todas essas considerações da letra Aleph, ela necessita, vocês podem tirar um printer aqui, ó, deixa eu aumentar, que aí vocês printam e depois vocês podem copiar e estudar, ó. Ela vai ser acompanhada de cada um desses sinais massoréticos, né, o Kametz Gadol, e aí ela vai ficar como na palavra Kal, o A vai ficar aqui na transliteração como na palavra cal. Ela pode ser acompanhada aqui de um serê, ok? Está bem pequenininha aqui, são 2 pontinhos, como em V, e aí ela já assume uma outra forma, né, de sair dos nossos lábios. Conforme ela vai recebendo esses sinais e as letras que vão acompanhando as letras hebraicas, elas vão também ganhando uma nova espiritualidade e também vão sendo adequadas a um novo mundo espiritual, tá, gente? E aí você tem aqui um Aleph com Irik Gadol, né? É como o I em Vi, aqui ela já tem, então vamos lá, aqui é A, E, né? E I, ok? Já aqui ela tem um rolen em cima dela, olha. E aí ela vai ser a letra O, como impôs, né? Aqui embaixo ela já recebe um shurek, um shuruk, alguns falam shurek, outros shuruk, e é um pontinho, aqui ela já vem acompanhada de um vav, né? E ela recebe um pontinho na sua barriga, e aí ela tem agora um som de U, né? Então essas vogais elas vão sofrendo essas mutações. Lá são as vogais longas, mais para frente a gente vai entender um pouco sobre isso. E aqui dessa forma, acompanhada de patá, ela vai ficar como o A em pá, né? Com acento, ok? Aqui com segol, que são esses 3 pontinhos, né? Ela vai ficar como em pé, ou seja, o E vai ficar como, né, em pé. Quando ela está acompanhada desse pontinho embaixo, que é chamado de Irik Katon, ela fica como o I em fino, ok? Quando ela é acompanhada do Kametz Katon, ela já fica com som de O, como em pó, ok? E aqui com Kibbutz, que são aqueles 3 pontinhos, né, que caminham de cima para o sentido direito, ela fica como em U, em susto. Então, é assim que funcionam as letras hebraicas. Aqui, ó, vocês podem tirar um print, ok? E aí a gente vai para a próxima letra, tá bom? Gente, deu para entender? A gente fala comigo aí, poxa. Aqui uma Eu parte. entendi tudo. Que bom, que bom, que bom.
Interajam comigo, senão eu me sinto tão sozinho. Olha só, Ok, gente, mestre. vamos lá. O que que acontece? A letra Aleph também, ela tem uma característica. Ela é a letra do milagre. Ela, quando escrita por extenso, ela vai representar o numeral 1000, ou seja, assim se escreve 1000 em hebraico. Você só precisa botar o sinal, não dá, depois eu mostro para vocês. E aí, ela, quando ela vai dar uma volta, que ela dá uma volta, então ela se transforma no Pelé. Pelé, engraçado, né? Porque esse nome Pelé é milagre, né? Então, ela é a palavra do milagre, esse milagre que nós precisamos. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais saúde, nós precisamos mais do eterno. Nós precisamos mais de Torá. Muitas Verdade. pessoas aqui, a gente já ultrapassou a metade das suas vidas e a gente ainda está aprendendo a Torá. A gente ainda tem aí mais um tempão, hein? Mas a gente tem que se dedicar. É uma faculdade o que a gente está aprendendo. E para mim não existe satisfação melhor do que estar aqui com vocês. É muito legal, é muito bom. Ok, vamos para o número 2, ok? Não tem nenhuma pergunta, né? Que bom, Não, que não. legal. Eu gosto disso. Quer dizer, eu não gosto disso, né? Mas É vocês são sinal muito. que está todos entendendo, né? É isso aí, que bom. Muito bem. Agora, a gente vai para a segunda letra do alfabeto hebraico, né? Essa letra, a segunda letra do alfabeto hebraico, ela tem uma característica muito especial. Qual é essa característica, né? Ela é formada por três letras. Ela é formada por três letras. O Aleph, ele foi formado também por três letras. Um Yud, um Vav inclinado, não é isso? E um Yud de cabeça para baixo, porque o nosso mundo é o Yud de cabeça para baixo. É um mundo onde a espiritualidade teve que ganhar uma roupagem. Ou seja, você é uma alma, você é um anjo, você é um ser espiritual extremamente grande, revestido por uma pele. E que está preso dentro de um CRI, está cercado pelos conceitos que te criaram. Não é isso? Então, quer dizer, por causa disso, você está, então, agora cheio, às vezes, de percepções diferenciadas da Torá, cheios de percepções do que realmente é a espiritualidade, e também nesse jogo da vida, né? Quem falar para mim que entende o que é a vida, né? Eu só comecei a entender o que é a vida depois da Torá, porque antes eu vivia loucamente a vida, né? Cada dia tinha que, né? Final de semana um churrasco, no outro final de É semana mesmo. outro churrasco, no outro final de semana vou pro shopping, no outro final de semana, ixi, era tanta coisa. E hoje em dia eu compreendo, né, depois de tanto estudar a Torá, que a verdade para nossas vidas é a Torá, né? Sem ela, não tem como você encontrar os níveis espirituais adequados. Por isso que a gente está estudando o hebraico. Não é para mostrar que a gente sabe falar hebraico, né? Não é nada disso. É para estudar a Torá e a gente aprender. Então agora a gente está na letra Beit, que é formada por três Vavs. Lembra na aula sobre a questão do calendário hebraico, os tempos, né? Astronomia básica, que a gente viu tantas coisas legais dentro da Torá? Então aqui eu tenho, né? Para formar o meu Beit, eu tenho três Vavs. Esses Vavs, né, chamados de Vavim, eles têm um conceito interessantíssimo. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um VAV, né, aqui inferior, que é essa parte de baixo aqui do bait, olha lá, ó. Então eu tenho um mundo inferior.
Veja que ele é curto e que ele ultrapassa para o lado da direita. Quer dizer, a minha vida ela não pode ser totalmente dedicada, ok, a esse mundo. Eu tenho que ter uma separação, ela tem que estar aqui do lado direito, mesmo que eu esteja nesse plano. Eu fui mandado para cá para fazer uma missão. Lembrando, vocês são 007, vocês estão aqui numa missão, né? Basta saber qual é ela está codificada dentro da Torá. Olha só, então, olha aqui, gente, eu tenho uma missão, só que eu não posso jogar tudo para cá. Se eu jogar meu VAV todo para esse lado aqui, ó, o que que acontece? Eu vivo só para esse mundo. Tudo que eu vou desejar está nesse mundo. Tudo que eu quero uma boa esposa, uma esposa que faça Shabat, eu quero dinheiro na minha conta, eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero que tudo dê certo. Mas o problema é que nem sempre tudo que é bom conserta. Só o que é ruim aqui conserta, tenha certeza disso. Por que que muita gente que tem muita coisa não conserta? Vamos lá, o cara está lá na mansão dele, ele não conhece a Torá ainda, né? Está lá na mansão dele, o carro dele lá está estacionado. Eu não sei falar um nome de carro caro, me desculpe. Não vou pagar a mica aqui tentando. Está lá estacionado, helicóptero, a casa, muitos empregados, ele com um copo de uísque. Está tudo certo. Enquanto continuar tudo certo, ele vai pedir o quê? Ele vai falar, não, Deus é muito bom comigo, Deus me deu tudo, eu não preciso mudar nada, não, está dando tudo certo. Agora, quando vem a pancada, se der tempo da pessoa consertar, se estiver também dentro do que ela vai alcançar o eterno, quando vem a pancada, acontece o quê? A pessoa não quer saber de helicóptero, a pessoa não quer saber de casa, a pessoa não quer saber de mansão, a pessoa não quer saber nada disso. Ela só quer saber que ela tem uma alma dentro dela, e que se ela não consertar rapidinho, ela vai passar a eternidade longe do eterno. E aí? Então, a gente tem que seguir, essa aqui é a lição do Beit, ó. Você tem que consertar, viver, saber equilibrar aqui, ó, o seu VAV dentro, né? Dentro aqui desse mundo que a gente vive, ó, que legal. Então, esse VAV. Existe o VAV superior. O VAV superior, né? Ele está lá em cima e ele representa os mundos superiores, os mundos espirituais de cima. Ele é puro. E ele tem a parte aqui do lado direito, né, que vai fazer essa ligação. Veja, o Beit ele faz a ligação do Yin Sof, aqui de Keter, com o nosso plano aqui, pelo lado direito, tá vendo? Olha, eu desço aqui, e aí aqui eu tenho uma descida, mas a descida ela vem mais para quem entende do lado direito, e aí aqui embaixo eu sou abençoado. Olha só, se eu mudo e coloco outra letra, mesmo sendo hebraico aqui, não existiria possibilidade disso. Por quê? O Beit, ele na verdade, ele representa a dualidade. Ele representa já no começo da criação que Deus fez o homem, mas ele não decidiu que o homem seria Aleph, ele decidiu que o homem seria Beit. E aí ele divide o Aleph em dois, e aí ele cria a letra Beit, porque Adão e Rava, mas é o mesmo ser, gente, é a mesma alma, só que uma seria como um ser hermafrodita, e agora ele é dividido. Imagine um homem e uma mulher dentro de uma cabeça. Gente, vocês imaginam isso? Fala a verdade, não ia ser, o cara ia ficar louco, o cara, não sei o que, né, ia ficar louco, porque imagina a mulher reclama de um lado, não é isso? Aqui em casa é assim, ó, você deixou aquela... tem dia que eu falo, tem que fazer, né, meditação, tem dia que eu falo, não aguento mais, para! Mas eu também faço besteira, né, um homem também, não escapa, a gente deixa tudo jogado, deixa a xícara não sei aonde, deixa... Mas é a coisa do ser humano, é do homem, né? Eu acho, nem sei se todo homem é assim também. Estou falando de mim, posso me usar como exemplo, né? Então, o que que acontece? Foi dividido. Então, uma parte da Torá seria a responsabilidade do homem
e outra parte da mulher. Por exemplo, qual a necessidade tem de uma mulher botar talite? Nenhuma. A mulher já tem uma espiritualidade imensa. Quer ver? Está na Torá. Quando a Sara fala para o Abraão assim, manda esse menino, o Ismael, embora, que ele vai poluir, ele vai acabar com o Isaac. Ele vai trazer as feitiçarias, idolatria para o Isaac. O que o Abraão fez? Ele obedeceu. O Eterno falou para o Abraão assim, escute o que tua esposa está falando. Qual é a espiritualidade? Abraão que a gente está falando, né? A mulher tem uma espiritualidade que é muito elevada, a percepção espiritual da mulher é muito elevada. A gente não, nós homens tem, os homens que são judeus têm que botar talite, kippah, e tantas coisas. Por quê? Porque todo dia ele tem que fazer esse serviço, porque ele tem que consertar o que Adão fez, e a mulher ela tem que consertar o que Rava fez. A mulher não pode consertar o que Adão fez. Você está entendendo? Então, é um mundo da dualidade. Até as responsabilidades, elas são divididas. Elas são divididas. Elas são, uma parte é do homem e outra parte é da mulher. Vamos lá. Um homem pode seguir a Torá, casada com a mulher que não é judia? Pode, mas vai ficar triste. Vai ser um seguimento de Torá triste. Um seguimento de Torá sem ralar. Vai ser um seguimento, né? Mas é o que Deus escolheu para aquele homem. Enquanto não houver uma ruptura, né, enquanto não for uma decisão dos céus que você se separe, você não vai se separar. E de contrapartida, se vocês se conheceram fora do judaísmo, também aquela alma não é uma responsabilidade tua. Se você ama realmente a pessoa, você vai abandoná-la, como muitas vezes a gente tem vontade, às vezes. Mas não pode, porque você tem que amar a sua esposa, e vice-versa, assim como a esposa o marido. Porque quando chegar lá do outro lado, por incrível que pareça, a pessoa vai falar assim, mas eu saí de perto daquela pessoa para seguir a tua Torá. Mas ela vai falar, mas aquela alma era responsabilidade tua. Depois que você saiu, você que estava mais próximo da Torá, a pessoa, então, agora não segue mais nada, não tem mais possibilidade. Aí você quer sair, e tá entendendo? Cada alma é uma responsabilidade. Cada pessoa, seja ela judia ou não, você tem uma responsabilidade. Então, se Deus te deixou conhecer alguém, é porque aquela pessoa deu certo, legal. Não deu certo, aquela pessoa tinha que passar na tua vida. Por algum acerto espiritual, ela tinha que passar, mas ela não tinha que ficar. Para que na próxima vez você talvez tome cuidado, para que a gente aprenda uma lição, para que quando a gente possa falar assim, não, realmente a Torá, ela é a verdade, ok? Então vamos continuar aqui, gente. Então, olha só, três alefs, três vaves, um em cima, um lateral do lado direito e um lá embaixo, representando a ligação do mundo espiritual, também a dualidade do nosso mundo, a dualidade, tudo é dual, as ideias têm dualidade, homem e mulher, a gente já repetiu isso tantas vezes nas nossas aulas, tudo aqui tem uma dualidade, nada pode existir, a percepção do ser humano, ela não pode existir se não houver essa dualidade, né? Por exemplo, quando a gente falou que o Eterno criou a mentira, o assassinato, e o roubo, né? Mas ele criou por motivos bons. O homem foi lá e mudou a coisa. O homem mudou as coisas. A gente explicou isso na outra aula. Então, isso é dualidade. Isso é uma dualidade. Inclusive, o mal que foi criado é para fazer o bem. É para fazer o bem. Nunca é por uma questão, Deus vai te castigar. Você vai ver só o que Deus vai fazer com você. Porque eu sou profeta e agora você vai ver. Você não sabe com quem você está mexendo. Não mexe com o ungido do Eterno. Não é assim que as coisas funcionam? Mas não é nada disso. Não é nada disso. O que acontece é que cada um tem uma responsabilidade. E que a gente tem que aprender esses conceitos de Torá, porque isso vai mexer com o nosso interior. Tudo que a gente está estudando aqui é muito, muito mais do que profético. Ainda que não tenha o emocionalismo, nem tem os pulos e os gritos que é acostumado a se ter dentro das religiões,
mas tem a informação do DNA da sua alma. E você vai entender o que está sendo falado aqui, né? Porque isso é Zorra, ok? Então, vamos lá. Então, você tem aqui a representação dos mundos. O mundo superior, o lado direito da árvore sefirótica, que tem que fazer a ligação aqui, né? Ela vem, então, ela passa aqui, aqui de Keter, ela vai para Rohimá, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, e assim sucessivamente, até chegar aqui embaixo, sempre partindo do lado direito, o que é totalmente diferente de partir do lado esquerdo, e é possível também fazer, porque é uma realidade espiritual. Envolvendo o bait, qual é o valor final quando eu faço a autópsia da letra? Eu tenho um valor final de 9, porque 3, né, vezes 6, 18, eu tenho 9. E aí vai gerar aquela velha palavra que a gente já está acostumado em todas as nossas aulas. 9 é Aleph, Mem, Tav. A primeira letra, a letra Men, aqui do meio eu errei, botei um Lamed, ou talvez eu não corrigi, isso é de outra aula, e um Tav aqui final, ok? Isso acontece porque tudo que existe nos mundos espirituais são representados pelas letras hebraicas. Agora a pergunta que eu faço para vocês, a letra hebraica é o eterno? Não, não são, mas elas são portais espirituais, ok? Elas são portais espirituais e elas são como o espelho, né, do mundo divino, ou seja, ela é que vai abrir esses portais disso que a gente está falando, dessa conversa que a gente está tendo, sobre a questão do que é verdade e do que é mentira. Então, está aqui que a letra Beit é uma verdade e nem precisa falar que o nosso mundo foi criado com uma dualidade e que essa dualidade pode ter também uma fusão, que seria, podemos usar assim como um filho, né, entre si. O frio e o calor tem, né, ali o humor na parte central, algo que é uma fusão dessas duas realidades. Assim também funciona no nosso mundo. Então, gente, o que que acontece? Como o Beit, né, a letra Beit, ela, aqui, tinha até o desenho aqui embaixo, mas eu já falei para vocês, né, então mundo superior, o outro VAV é um conector, e a gente vai entender isso quando chegar na letra VAV, e a gente tem um mundo inferior, que tem que passar aqui, ó, do lado direito. A gente nunca pode tender aqui para o lado esquerdo. E como seria a explicação de tender para o lado esquerdo? Toda vez que você desequilibra a Torá, né? Toda vez que você, vamos lá, você faz o mal a uma pessoa achando que por uma justiça. Ah, por uma justiça, eu vou fazer um lachon hará de alguém, eu vou prejudicar alguém, alguém me fez o mal. A gente tem uma maneira de fazer isso, né? Alguém faz o mal para você, você vai falar para todo mundo, menos para o Eterno. E aí você já fez lachon hará, já estragou a tua alma, já estragou um pedaço do mundo. Por quê? Você estragando a sua alma, como Adão é um só, você está estragando um pedaço de Adão. Então, como que vai haver retificação se a gente não consegue se retificar? Todo mundo está Machia agora, Machia não, Machia, mas a gente não está consertado. Se o Machia chegar agora, preste atenção, se o Machia chegar agora, do jeito que a humanidade está, ferrou. Porque o Adão ele vai ficar sem orelha, ele vai ficar sem olho, ele vai ficar sem o dedão do pé, e sabe-se lá a parte mais que ele vai ficar sem. Porque toda a humanidade é uma entidade só. Nós todos somos só uma alma, cada um em um nível. Olha como o Eterno ele é perfeito. Ele criou o nosso corpo. Hoje eu estava falando isso com um rapaz que estava aqui numa aula comigo de manhã, e do nada surgiu um exemplo. Eu falei, quer ver? Se eu vou mexer
o meu dedo mindinho, né? Eu mexo aqui, é tão simples, eu dobro todos os dedos, né? E mexo o meu dedo aqui. Isso é tão simples, mas o que está acontecendo dentro do meu corpo, na realidade, e tudo mais é algo assim que a robótica ainda não conseguiu copiar, né? Ainda o movimento faz, mas bem robótico e sem que a pessoa decida, sem que seja autônomo, automático de verdade, né? Sem que tenha que ficar ligado ali numa tomada, né? Então, células, sangue, um monte de coisa tem que acontecer para que a gente possa estar aqui agora. São muitas coisas dando certo dentro de você, são muitos equilíbrios. Quando tem um defeitozinho, aí vem uma doença, vem um vírus, vem uma tosse, às vezes a pessoa fica diabética, às vezes um monte de coisa pode acontecer, um desequilíbrio e já dá um monte de problema, né? Dá um monte de problema, porque tudo é organizado. A gente está dentro desse corpo Adão, que é esse universo todo, e essas almas todas são só uma alma. E elas estão brigando para ver quem é que está com a religião certa. Elas estão brigando para ver quem é dona da verdade. Não existe dono da verdade. A única verdade que existe é a Torá. E o povo judeu, quando ele consegue explicar a Torá no nível que ela tem que ser explicada. Ou seja, dentro do nível do Zohar. Para as nações, é dentro do nível do Zohar. Não tem como as nações se chegar à Torá. O Zohar diz lá que Deus vai levantar uma nação e que os judeus vão sentir ciúme. São os cabalistas. Porque depois que tudo tiver descomplicado, daqui a algum tempo, que vocês entenderem que tudo tiver descomplicado, a gente vai falar assim, poxa, como é fácil viver. Estudei a beça, guardei Shabat, vou continuar guardando, mas tudo para entender uma coisa: ama teu próximo como a ti mesmo, né? O eterno acima de todas as coisas. Essa é a grande verdade. Quando você ama o teu próximo, você quer o melhor para ele. Você não vai conversar com o seu próximo querendo vantagem, seja de qualquer natureza. Vantagens monetárias, vantagens sexuais, vantagens, sabe, de qualquer nível. A única coisa que você quer, se o eterno assim permitir, é amar o próximo. Você quer fazer o melhor para aquela pessoa, e às vezes, talvez, às vezes a pessoa não vai nem entender que é assim que as coisas funcionam, porque todo mundo que se aproximou daquela pessoa, seja religiosa ou não, só foi para feri-la. Só para feri-la. Homens querendo ter um monte de mulher, porque viram que Abraão tinha um monte de mulheres. Sabe? Tanta loucura, tanta loucura. Pessoas querendo dinheiro, né? Porque agora você quer fazer uma conversão, você tem que pagar X. Isso não torna ninguém judeu, gente. Isso não torna ninguém judeu. Isso não dá dinheiro. Ter um monte de mulheres, ferir uma alma feminina. Isso não torna ninguém judeu. Eu estou falando aqui, parece até que é uma implicância, mas isso é real. Eu convivo com essas coisas. Eu convivo, eu escuto e eu ouço. Torá é isso aqui que a gente está estudando, ainda na letra Beit, o que a gente vem estudando todos os dias e pedindo ao Eterno que nos façam, né, chegar nesse nível. Aqui nós temos a letra Beit. Gente, como está aqui em cima, a letra Beit, ela representa casa. Beit Midrash, não é isso? É casa de estudo. E onde Jacó ficava? Numa Beit Midrash. Ele estudou aos pés de Eber, isso está codificado na Torá. Ele estudou muito para entender a Torá, ele se sacrificou. Enquanto isso, o Esav, ele estava caçando pessoas para sua religião. Ele estava lá caçando com a língua o seu pai, querendo encher o seu pai, mostrar que ele era um bom judeu. E olha que o Tsarrak acreditou nele, hein? Quando ele olhava para o Esav, era ele que ia receber a bênção, era o meu primogênito. E aí o que acontece? A letra Beit, ela representa uma casa, deixa eu ver aqui,
Peraí, gente. Deixa eu diminuir aqui o slide. Assim, aqui. Acabei. Deixa eu acompanhar aqui os números, que eu vou falando de cabeça e não acompanho, né? Então, a letra Beit, ela era da mesma forma, ela representava uma casa, né? A forma arcaica dela eu não botei aqui, mas ela representa é, um quadrado, né? Tipo um G aberto com a portinha ali do lado. Não vou conseguir porque eu não baixei ainda aqui o alfabeto arcaico aqui. E aí eles mudaram a letra, né? Eles foram mudando, eles decidiram, olha, eu não quero que o Beit fique assim, e aí eles começaram a fechar as portas. Olha, não tem saída. Uma casa, ela tem que ter liberdade e ela tem que ter saída. As pessoas entram, pode caminhar dentro de uma casa, ela tem que ter oxigenação. E aí os gregos fizeram a letra beta. Olha, eu gosto dessa letra assim, né? Porque ela é muito boa, ela vai me trazer benefícios. Alguém trabalhou por mim, alguém morreu por mim, ele salvou, ele se sacrificou por mim. E aí o que acontece essa árvore de Esav, o que ela entra dentro dessa história? Idolatria. Criar um outro ser que não é só o eterno Deus de Israel. Criar conceitos totalmente fora da Torá. Estava escrito, eu porém vos digo. Estava escrito, eu porém vos digo. Sempre nesse teor. Sempre com muito açúcar nas suas palavras, mas o seu final sempre foi o da espada. Porque esse conceito, inclusive, se você pega o conceito, que a gente vai chegar mais na frente, eu não vou falar agora, senão eu vou me adiantar, a gente tem algo que desce pelo lado direito, lembra? O hebraico se escreve da direita para a esquerda. O grego e todas as letras que são filhas desse idioma se escrevem da esquerda para a direita, ou seja, existe uma confrontação direta, uma guerra direta entre esses conceitos. Agora a gente entendeu por que o judeu ele não é aceito no mundo, né? Agora a gente está entendendo por que todo mundo quer bater no judeu, porque eles falam assim, olha só, eu sou Esav, né? Eu estou aqui nesse mundo aqui para tomar conta. Você matou lá o meu amigo lá, tá entendendo? Ele veio aqui para acabar com esse negócio de Torá. Você está acabando com toda a história lá do Novo Testamento lá. Aí o judeu fala assim, mas eu sou Torá. Chamada Israel, Adonai Errad. Aí começa a briga. Ah, mas não é assim que está escrito lá, não. Não é não, você está enganado, cara. Vamos lá olhar lá. Vê aqui, tá vendo? Ó? Aqui tem uma trindade aqui dentro, né? Assim que se fala, aí começa a briga. Aí começa aquela briga que não leva a lugar nenhum, porque só quem pode tirar a pessoa do lado do Esav é o Eterno. E só quem pode levar a pessoa para o lado da Torá é o Eterno. Não é isso, gente? Não é assim que funciona? Só e quando você está vindo aqui do lado do Esav, você tem que ter cuidado. Você está vindo da esquerda e indo para a direita. Até você chegar à extrema-direita, você tem que começar primeiro consertar as midotes de Esav. Você tem que começar com 7 leis. As pessoas já querem sair daqui e já querem ir para 613 leis. Não dá, gente. Fica impossível. Muito bem, continuando. Quando a gente pega o primeiro capítulo de Bereshit, né? Aqui a gente tem a palavra Bereshit, ela é formada por um beit, ok? E dá-se início à criação do mundo, da dualidade. Quando você separa essa primeira parte aqui, deixa eu dar um espaço para vocês entenderem, ó, você vai ter a palavra bará, criou, né? E se você tirar também, aqui, só para a gente brincar rapidinho, né? Você tira essa letra final aqui, ó, e você troca ali o lamed,
o Lamed, né, pelo o Tete, perdão, gente, o Tav pelo Lamed e o Shin pelo Sim, ou pelo Zain também, aqui é só porque a nossa linguagem permite isso, você tem aqui a palavra Brasil. Engraçado, né? Agora que eu percebi isso, depois de anos dando aula. Então pode-se ter aqui um som similar, né? É como a gente escreve com S, com aquele som de Z, né? Então, olha lá, Barachite, né? Deus criou o Brasil, Deus criou todas as nações. Então, ele criou 6. Quando a gente pensa assim, a gente pensa, Deus criou 6 o quê? Ele criou 6 sefirotes, que são Zerampim, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem essas sefirotes, não seria possível existir vida aqui. Só que a nossa descida de Torá, ela tem que vir pelo lado direito e ela vai alimentando as outras sefirotes, tá vendo? Ela, aqui em cima, não tem problema nenhum, gente, tá? Essa questão da descida. Mas quando você já desce para os mundos inferiores, essa questão da descida é muito séria. Ou seja, Deus criou essas sefirotes, isso é o equilíbrio, as letras estão inseridas dentro desse sistema, dessa questão, tá, gente? E é isso. E aí a gente acabou a aula, a Beit, e cada letra deu 1 hora de aula. E na semana que vem, eu pensei que a gente ia chegar no Gimel. Não conseguimos. Tá? E aí, na próxima aula, a gente chega... Ah, peraí, não acabou. Olha eu esquecendo aqui. Então, a letra Beit, ela tem outra particularidade, gente. Desculpa. Ela tem 2 situações. Ela pode ser Beit ou Veit, ok? Quando ela é o Beit, é quando ela tem um sinalzinho aqui dentro dela, tá vendo? Então, quando ela tem esse sinal, né, ela é o Beit. Espera aí, gente, deixa eu aumentar aqui. Algumas pessoas chamam esse sinalzinho de Irik, tá? Então, ele vai estar aqui dentro e ele vai fazer com que ela tenha o som de B. Quando não tem, ela tem o som de V, ok? Então, vai ser a mesma coisa do Aleph, ela vai ser acompanhada dos sinais maçoréticos, né? Deixa eu diminuir aqui para que vocês possam printar aí, ok? Aumentar só um pouquinho, vocês possam printar legal. Aqui, gente, e elas vão fazer esses sons aqui, tá vendo? Cada um com os sinais, os seus sinais, né? Elas vão fazer exatamente os sonzinhos que estão aqui. Vocês vão ver lá na letra Aleph, que vai ter lá o Kamet, né? O Patá, o Tserê, e assim por diante, né? E vocês vão ver cada uma dessas. É importante que vocês aprendam esses sinais interiores, né? E que vocês também saibam que quando não tem um sinalzinho interior, ao invés de fazer o som de B, vai fazer o som de V. E nem precisa a gente colocar aqui, né? Já está aqui embaixo especificado, ó, e aí tirou-se o som, em vez de BAM vai ser VA, e assim sucessivamente. Ok, gente? Deu para entender? Beleza, mestre. Então, até semana que vem a gente consegue pegar isso legal, essas 2 letras, para na próxima semana... Ah, então tá bom. Penso que sim. Eu acho que sim. Quem que foi que falou isso? Penso que sim. Eu estou aqui na expectativa, na torcida, que se esforçando um pouquinho para ver realmente de novo que a gente pega. Pega, tá aí, ó. Tiraram o print? Tiraram o print da aula? Eu tirei os prints. Então, é só copiar no caderninho, devagarzinho, e aí a gente vai aprendendo. É muito, tem que memorizar muito, tá, gente? Tem que realmente, porque é uma letra diferente, é uma letra espiritual,
Você já sabe falar essa língua, a sua alma, ela sabe essa língua, tá? E basta você trazer ela para fora. Basta você trazer ela para fora. Mas tudo é um grande ensaio, né? Tudo é você pegar, se dedicar, aprender. Ó, tem estudos que eu esqueço. Tem estudo que eu sabia, eu sei disso, mas não lembro. Eu sei. Mas eu tenho que ir lá e relembrar. Assim é nossos estudos. A gente tem que voltar e relembrar. A gente está começando uma nova língua, um novo idioma, e aí devagarzinho você vai aprender. Preciso me tornar um expert? Sim, precisa. Mas se eu não conseguir, se você já conseguir ler um passuquezinho em hebraico, já valeu a pena. E eu acredito que, gente, daqui a pouco tempo todo mundo vai estar fazendo isso. A gente vai estar abrindo a Torá aqui, as rezas, e todo mundo vai estar conseguindo ler. Tá bom? E vai ser cobrado, tá? Todo mundo vai ter que ler, hein? Quem não lê, dá uma de mudo, já sabe. E as demais pessoas, só poucas pessoas falam na aula, mas tá bom. Gente, shalom, obrigado. Amanhã nós não teremos aula, a gente vai. A aula de reencarnação acabou. Eu peço que vocês tenham paciência. Eu perdi tudo, só assisti 3. Que a gente vai fazer novas aulas, novos conceitos. A aula também dos tempos, né? Astronomia básica, também deu uma encerrada para a gente ir para esse primeiro passo de Torá, que é aprender as letras hebraicas, entender, além de aprender o som, a gente tem que entender onde ela está funcionando na árvore sefirótica, qual é a ligação que ela faz, e assim a gente vai chegar nos próximos passos, tá bom? Shalom, um abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Abraço, Mané, obrigado. Shalom. Shalom, shalom. Pronto. Shalom, Moriandé, obrigada mais uma vez por essa aula maravilhosa. Falou, querida, shalom.